agora em definitivo e oficialmente ao vivo no YouTube e no Instagram para a gente bater um papo hoje, né? Falar sobre CLT, sobre PJ. Agora sim, hoje no YouTube também, né? Massa. Já tô conseguindo acompanhar os dois aqui. Legal. Bom dia, meu parceiro. Como é que você tá, Lucas? Tudo bem? Seja bem-vindo à nossa live. Compartilhe aí para mais pessoas, que eu sei que essa live vai ser muito top para a gente conversar hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou dar mais uns minutinhos aqui, a galera vai entrando, vai chegando, para a gente iniciar a nossa live aqui. Hoje a gente vai bater um papo, vai falar sobre CLT, PJ, o que a gente deve pensar, né? O que a gente deve observar na hora de contratar, né, pessoas no regime CLT, no regime PJ, o que a gente deve levar em consideração e trazer um ponto de vista empresarial da coisa, né? Trazer um ponto de vista do empresário e tentar entender os benefícios, os pontos positivos, os pontos negativos para o empresário, para a empresa e quando contratar determinada pessoa, né? Seja ela CLT, seja ela PJ, né? Então vai ser muito interessante hoje para a gente bater esse papo aqui no nosso YouTube. E eu não sei, né? Talvez você ainda não me conheça, né? Mas eu ajudo donos e donas de empresas assim como vocês que estão aqui com a gente, né? Para transformarem os negócios de vocês, né? A estruturar a sua empresa, a sair da desorganização. Esse é um combate que a gente faz, né? A nossa luta, a nossa causa, que é acabar com a desorganização nas empresas, para que empresários tenham empresas cada vez mais lucrativas, empresas cada vez mais independentes, empresas cada vez mais com resultados, para que você possa ter tempo, para que você possa desfrutar da sua família, para que você possa levar os seus filhos na escola. E acreditem, levar os filhos na escola é uma dor que muitos dos nossos alunos do programa Administrador de Resultado têm. Fala para mim, Marcos, eu não tenho tempo nem para levar o meu filho na escola. Cara, imagina, se tu não tem tempo para levar o teu filho na escola, do que adianta você estar trabalhando, né? Você tá, como todo mundo diz, né? O popular ditado, pô, tô na correria, mas correria para quê? No final das contas, estar na correria e não ter resultados satisfatórios não vale de nada. Então, se você está na correria, é para você dar uma condição melhor para o teu filho, é para você colocar ele numa escola melhor, é para você ter tempo para levar ele na escola e para ir buscar, é para você ter tempo para brincar com seus filhos à noite, não é para você estar na sua empresa das 7 da manhã às 10, 11 horas da noite, para você ter qualidade de vida. Então, é por isso que a gente luta contra a desorganização nas empresas, é por isso que a gente luta contra a falta de gestão técnica, de gestão profissional, e é por isso que a gente se propõe todos os dias a fazer o que a gente faz. Beleza? Então aqui é um ambiente perfeito para a gente aprender, para a gente se desenvolver, para a gente trabalhar de forma séria, gerar resultado, fazer as coisas se desenvolverem. Então, antes da gente começar, dar um bom dia para o pessoal que está chegando aqui, ó. Joanderson Reis, Sabrina Figueiredo, Denise Guimarães, todo mundo que está chegando aqui no nosso Instagram, muito bom dia para vocês. E para vocês que estão chegando aqui no YouTube também, muito bom dia. Estou aqui acompanhando vocês tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. Então vamos lá, vamos falar sobre PJ ou CLT. Por que a gente deve pensar nisso quando a gente vai contratar uma pessoa para nossa empresa? Primeiro, o que é CLT? O que é PJ? Que nomes são esses? Então, para quem não está entendendo nada, muitas vezes a gente tem donos... Cara, isso não pode parecer bobagem, mas tem muita gente que quando você fala PJ e CLT, a pessoa não sabe o que é. Então, vamos lá, vamos só esclarecer. PJ é quando você contrata aquele prestador de serviços que vai fazer algum serviço para dentro da sua empresa. Ou seja, ele não vai ser um empregado direto, um funcionário direto, né? Ele vai prestar um determinado tipo de serviço para você, né? Para dentro da sua empresa. E a gente vai entender lá na frente, ainda hoje nessa live, você vai entender o momento certo de saber contratar, por exemplo, profissionais para prestarem serviços para você, ao invés de contratar colaboradores, tá? E CLT são os colaboradores, tá?
Então, CLT significa o Código de Leis Trabalhistas, né? Então, são colaboradores, os famosos fichados de carteira assinada, né? São os trabalhadores dentro da sua empresa que têm carteira assinada e que você precisa seguir, né, o Código das Leis Trabalhistas, né, para que você consiga gerenciar essas pessoas dentro das leis, dentro dos direitos e deveres e obrigações dos colaboradores e também da empresa. Fechou? Então, só para a gente esclarecer, CLT é o seu colaborador tradicional, fichado, de carteira assinada, né, lá com todos os direitos e leis trabalhistas e etc. E PJ é o prestador de serviço, é a pessoa jurídica que presta serviço para você, tá? Então, a gente vai entender um pouco dessas questões aqui. E já vou deixar claro que o objetivo aqui não é estar falando de lei trabalhista, não é estar falando de direitos e deveres, de PJ, de CLT. O intuito dessa live hoje não é esse, tá? Não é sobre direito do trabalho. É do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do empresário, de entender quando, como, por que ele deve contratar CLTs ou PJs. Por quê? Porque isso é uma estratégia que nós identificamos para trabalhar e otimizar melhor os nossos recursos financeiros, os nossos resultados, as nossas equipes, ou seja, melhorar as despesas, melhorar o rendimento, melhorar os resultados. Então, eu não estou aqui para dizer que só deve contratar PJ, ou só deve contratar CLT, ou contrate PJ como CLT, contrate CLT como PJ. Não estou aqui para falar disso. Eu estou aqui para entregar a estratégia e mostrar para você a importância de ter ambas as partes, até porque aqui dentro da empresa eu tenho ambas as partes. Então, a gente vai trabalhar em cima disso hoje. Fechou? Então, nós já identificamos o que é CLT, nós já identificamos o que é PJ, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Então, PJ vai ser aquele prestador de serviço, é a pessoa jurídica que presta serviço para você. Por exemplo, é o seu contador. Por exemplo, no nosso caso, né, nós somos prestadores de serviço PJ, então nós fazemos serviços de assessoria, assessoria de marketing, assessoria financeira, assessoria estratégica. Então nós não somos CLT dentro da empresa, nós somos PJ para o nosso cliente, né? Então nós fazemos parte do quadro do time do nosso cliente, mas como PJ e não como CLT, beleza? E você também tem os colaboradores, que são aquelas pessoas que são contratadas para dentro da sua empresa, com carteira assinada e etc., que são pessoas que desenvolvem atividades, né, diárias e que cumprem os horários, enfim, cumprem horários, obrigações, deveres e tudo mais. Então tem um pouco de diferença. E é o seguinte, as pessoas elas confundem um pouco isso. As pessoas elas confundem um pouco isso. Às vezes elas confundem o que é PJ, o que é CLT. Às vezes trata CLT como PJ, às vezes trata PJ como CLT. E por que as pessoas confundem isso? Principalmente as pessoas confundem porque elas não entendem o fundamento central da coisa e principalmente não contratam de forma objetiva. Então, por exemplo, quando é que eu devo, né, pensar nisso? Pensa bem, muitas vezes as pessoas elas confundem PJ com CLT, por quê? Porque ela tá, por exemplo, ela contrata uma pessoa que ela quer como um prestador de serviço. Vamos pegar um exemplo. Imagina que você vai lá e contrata um social media que é um prestador de serviço para dentro da sua empresa. Aí você foi lá e contratou. Geralmente, o que acontece? O social media ele vai te oferecer um pacote. Geralmente, esse pacote tem uma quantidade de artes, uma quantidade de mídias, né, para você fazer. Só que
ele não é o teu colaborador. Então, por exemplo, quando você manda uma mensagem do WhatsApp dizendo, eu preciso de um card para ontem, não é bem assim que funciona. Por quê? Porque este prestador, né, esse social media tem outros clientes que ele também trabalha. Então pensa bem, ele não é o teu colaborador, ele não está disponível 100% em tempo integral para a sua empresa. Então o que acontece? Quando você contrata uma PJ, um prestador de serviço para você, você tem que entender que você vai precisar se enquadrar, na disponibilidade dele. Então, por exemplo, se eu não sou organizado como gestor, eu não tenho um planejamento de conteúdos, eu não tenho um planejamento de ações de marketing, e eu simplesmente mando para o social media, quando eu vou lá e percebo que eu preciso do card, eu vou receber esse material dentro do cronograma e da disponibilidade dele produzir. Então, muitas vezes as pessoas confundem isso. Acham que contrataram um PJ, um prestador de serviço, e o cara vai estar 100% à disposição dela na hora que ela quiser. Então, muitas vezes as pessoas têm atritos em relação a isso, e aí eu posso falar isso com grande experiência, porque a gente já passou por essa situação aqui. Então, muitas vezes você é contratado como um prestador de serviço, como parceiro, né? As pessoas gostam muito de chamar assim, né? de parceiros, só que ela não te trata como um parceiro, ela te trata como? Ela te trata como um colaborador. Por quê? Porque elas querem as coisas na hora que elas querem fazer as coisas no tempo delas e não no seu tempo, na sua disponibilidade, no seu cronograma, até porque o prestador de serviço ele tem outros clientes. Ele tem outras empresas, ele presta serviço para outras pessoas e com isso ele precisa de um planejamento, ele precisa de uma estrutura, ele precisa de um cronograma de produção. Então, muitas vezes as pessoas confundem o PJ com o CLT.